No conflito com as forças do mal, a oração é essencial. Olha, ontem era o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, mas eu sei que para muita gente foi o dia do Halloween. Triste, o dia das bruxas, o dia do ocultismo, as forças do mal em ação. Quantas crianças são envolvidas com isso? Nós temos que ensinar as nossas crianças a dizer não ao Halloween. Mas na luta contra as forças do mal, a oração é essencial. Sabe, há estatísticas que demonstram que 85% dos atuais cristãos professam ter recebido a Cristo como seu salvador pessoal antes dos 15 anos de idade. Isso significa que após os 15 será muito mais difícil para uma criança ser conduzida a Cristo. A evangelização das crianças exige dedicação, investimento, urgência, visão e incessante oração. Nesse contexto, quando a gente vê a armadura de Deus lá em Efésios 6, 10 a 20, há um ensino muito claro sobre o fato que ao receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, em vez de os problemas e as dificuldades findarem, acontece exatamente o contrário. O cristão entra diretamente no conflito e no combate contra o diabo e os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A oração é fundamental. O texto tem um propósito de instruir quanto à maneira de enfrentar esta guerra e alcançar a devida vitória. Há uma armadura, a armadura de Deus, que precisa ser tomada completamente, que inclui 6 peças bem distintas. A verdade é um cinturão, a justiça como uma couraça, o evangelho da paz como um calçado, a fé como um escudo, a salvação como um capacete, a palavra de Deus como uma espada. Mas no versículo 18, completando o parágrafo, o apóstolo Paulo recomenda: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. A oração não é uma peça da armadura. É algo que precisa acompanhar cada peça desta armadura de Deus e que demonstra que o cristão está em íntima comunhão com o Senhor. E a não ser que haja esta íntima comunhão com o Senhor, é impossível experimentar a força, o poder e a vitória. Oração, atitude prática de viver em comunhão com o Senhor. A verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus, estas 6 peças da armadura, apontam para uma vida alicerçada na doutrina bíblica correta. E isto é alicerce sólido para a vida cristã. Há necessidade cada vez maior de se firmar na doutrina. No entanto, se não houver uma atitude prática de viver em comunhão com o Senhor, demonstrada por uma vida de oração, toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, esta armadura de nada valerá. É possível uma pessoa conhecer bem toda a teologia e não acreditar na oração? E não praticar a oração? E não perceber a necessidade de orar em todo o tempo no Espírito? Infelizmente, sim. A oração é a prova de uma atitude de dependência total do Senhor e do desejo de manter comunhão íntima com Ele. Uma das marcas deixadas pelo Senhor Jesus, e que é um real exemplo para que andemos nos seus passos, é a sua atitude contínua de oração. Os discípulos impressionaram-se com o fato de Jesus passar a noite inteira em oração, ou de levantar de madrugada para orar, ou de orar em todo o tempo. De uma feita, lemos lá Lucas 11:1, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. É lindo isto. E qual é o lugar da oração em nossa vida? Que papel a oração desempenha em nossas vidas e até que ponto ela é essencial para nós? Quanto tempo passamos de oração? Dedicamos-nos à oração com prazer? Oramos a sós? Oramos em público? Oramos com palavras? Oramos no pensamento, no coração? Adoramos, louvamos, intercedemos, agradecemos, suplicamos, oramos de pé, de joelhos, de qualquer posição? Oramos no Espírito? Não se trata de fazer uma oração com palavras bonitas e certas,
nem de adotar uma certa postura e tom, mas de deixar que o Espírito Santo conduza a oração, criando-a dentro de nós e nos capacitando para elevá-la a Deus, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É o que nós lemos em Romanos 8, versículos 26 e 27. O Espírito Santo dá vida à oração. Ele nos conduz a orar sem cessar, em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando, sem negligência, com todo empenho. Ele nos ensina a ser perseverantes, tendo em mente o propósito do Senhor Jesus ao contar a história do juiz iníquo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18:1. No conflito com as forças do mal, a oração é essencial. Sim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É urgente cumprir a recomendação da palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só há uma forma de fazer isso: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar por nós mesmos, pelas nossas crianças. Vamos orar. Ore pela Aliança para a Evangelização das Crianças, que neste ano completando agora 80 anos de existência. A PEC no Brasil está empenhada na evangelização daqueles que são menos alcançados. Indígenas, ribeirinhos, sertanejos, ciganos, imigrantes, crianças deficientes, crianças quilombolas, crianças das classes mais pobres, as crianças das classes mais ricas. E se você desejar, pode escrever para a PEC pedindo um PDF do livro A Criança em Oração. 7 dias de oração para que, junto com as crianças, vocês orem, porque no conflito com as forças do mal, a oração é essencial. Vamos, em ação e em oração, arrebatar crianças das garras do inimigo. Envolva outros crentes na intercessão. Você pode formar também um núcleo de oração em sua casa. Pode entrar em contato conosco. Lembra que o nosso site é www.apec.com.br. Veja lá como você pode formar um núcleo de oração. E eu diria para você, a coisa mais importante que a gente pode fazer por uma criança é orar. Se você vê uma mulher grávida, ore por aquela criança que está sendo gerada. Ao encontrar crianças pela rua, onde você passar, interceda pelas crianças. Vamos levantar um clamor pelas crianças, crianças da sua família, da sua rua, da sua igreja, do seu bairro, as crianças do nosso país. Porque na luta contra as forças do mal, a oração é essencial. Vamos, servos do Senhor, esta é a hora. As crianças alcancemos pra Jesus.